Hoje eu venho atender a pedidos dessa toalhinha aqui. Eu tenho o passo a passo dela aqui no canal, feito na cor salmão e no fio bem fininho. Essa amostra aqui eu fiz no barbante número 6, para você que queira trabalhar com fio mais grosso, para almofada, caminho de mesa. Então, quando eu fiz o vídeo, lá eu sugeri que você poderia fazer colcha para cama, manta para sofá. Então, dá para fazer várias coisas com esse square aqui, né? Com esse quadradinho aqui. Aí eu tive muitos pedidos de como fazer a união de um ao outro, como emendar as peças. Então, hoje eu venho ensinar você como fazer a emenda. Então, aqui, ó, eu tenho essa peça já quase finalizada, que é o que a gente vai fazer a união. E tenho outra aqui que já está pronta. Então, eu tenho as duas peças. Então, para unir, a gente vai fazer o seguinte, ó. A peça que já está pronta, eu deixo assim. E aqui é que eu estava trabalhando. Quando você chegar no final da sua carreira, você vai caminhar por cima dos pontos altos, fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço da corrente. Então, aqui, ó, eu venho em cada ponto alto e vou trabalhar um ponto baixíssimo que vai formar essa corrente aqui em cima. Faço isso até chegar aqui no espaço da corrente. Certo? Cheguei aqui no espaço da corrente, agora eu vou virar assim o meu trabalho. Pra gente começar a unir ela. Aqui eu pego a laçadinha. Aí eu venho aqui, ó, onde eu tenho esse primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha na corrente de trás, que é a corrente, ó, aqui eu tenho ponto alto. E aqui eu tenho as duas correntes que eu trabalhei dentro do espaço. Vou trabalhar na última correntinha, pegando a laçadinha de trás, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho com as duas peças. Coloco assim, ó. Que vai facilitar mais para que eu faça a união. Porque aqui, ficando assim, eu consigo ver as duas correntinhas que eu tenho. A da peça de cá e a da peça de cá. Então, agora eu pego o fio. E aqui, ó, também eu tenho... Deixa eu só explicar também. Aqui também eu tenho as duas correntes. Então, eu vou trabalhar em uma das laçadinhas da corrente aqui. Então, eu tenho a primeira corrente e vou trabalhar na segunda. Porque aqui eu pulei a primeira e trabalhei na segunda também. Então, eu venho aqui, ó, na minha segunda corrente, tá, ó. Pego o fio e faço uma corrente, ó. Agora, eu vou arrumar ponto alto com ponto alto. E vou começar a trabalhar a minha carreira de corrente aqui, sempre trabalhando apenas as duas argolinhas de dentro, ó. As de fora eu não vou trabalhar nenhum dos dois lados. Pego as duas argolinhas da corrente e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou nas duas próximas, ponto baixíssimo. E aqui nós vamos fazer essa costura aqui, ó, com os nossos pontos baixíssimos aqui em cima. E assim nós vamos costurando a nossa corrente e unindo o nosso trabalho. Sempre olhando bem certinho para pegar os dois pontos que estão lado a lado, para que não fique diferente. Venho nos dois últimos pontos altos, ó, pego uma argolinha e vou do outro lado e pego uma argolinha.
Olha só. Que vai ficar assim, ó, tá? Agora, nós vamos trabalhar na corrente. Novamente, eu sempre deixo a peça em pé assim, que eu acho que fica até mais fácil para eu fazer a emenda, tá? Então, aqui, ó. Eu vou arrumar as duas correntes também para facilitar, ó. Encosto uma na outra e já fico aqui com as duas argolinhas, ó. Aí é só continuar fazendo os pontos baixíssimos aqui, ó, nas duas argolinhas, sempre trabalhando as argolinhas de dentro, tá? Ó. Em cada correntinha eu faço isso aqui, eu não pulo nenhuma corrente. Aqui, ó, eu tenho ponto alto do lado do ponto alto, não ficou um nem pra lá, outro nem pra cá, tá? Porque eu estou trazendo a peça certinha, para que no final bata certinho os pontos altos, as correntes e esses dois pontos altos aqui. Fique bem centralizado um ao outro. Fiz o ponto baixíssimo aqui, agora eu tenho a corrente do outro lado do ponto alto, ó. Venho nas duas correntes de dentro e puxo. Vou na próxima corrente e vou fazendo ponto baixíssimo. Então, é assim que nós vamos fazer a união da nossa peça. Novamente, cheguei nos meus dois pontos altos, pego as duas argolinhas, puxo. Olha só. Aí, depois que a gente finalizar, a gente volta arrumando, tá? Que fica todo amassadinho mesmo o nosso crochê. E assim, ó, vai ser a união do nosso square, né? Da nossa peça aí que tá no canal. Eu vou adiantar o meu aqui. Chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês, porque daqui para frente a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. E aqui eu estou já quase finalizando, ó, a união da minha peça. Trabalhei o meu último ponto alto, agora eu tenho a correntinha. Então, eu venho aqui nas duas primeiras correntes, ó, esse lado de cá, e pego a corrente do lado de lá. Então, eu pego as duas correntes, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e solto a laçada aqui que eu já cortei. E aqui, ó, completei a união aqui, ó, da nossa toalhinha filé. E é assim que vai ficar. Quando você for unir os outros lados aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Você vai vir começando aqui da primeira corrente e vai vir fazendo os seus pontos baixíssimos. Chegou aqui no final, né? Aí você vai sempre unir aqui, ó, onde você começou o seu trabalho, que aí depois que tiver pronta, esses cantos aqui vai ficar os 4 cantos, esses dois aqui e os outros dois vai vir aqui. Então, vai dar um efeito muito lindo no seu trabalho. O que eu aconselho você a fazer? Quando você for fazer a união, por exemplo, você vai fazer uma colcha. Você vai ver quantos quadradinhos desse você vai precisar. Por exemplo, você vai precisar de 5 quadradinhos. Faça a união dos 5, deixa essa tira bem comprida. Uni os 5, depois os outros 5, os outros 5. Aí, quando você tiver todos eles unidos, aí você coloca um em cima do outro, que nem no caso, esse aqui eu tenho 5 já. Eu tenho mais outro que já é 5 que eu emendei. Aí, quando for fazer a união aqui do lado maior, eu venho com os 5 que eu já fiz, coloco em cima desse, né? E aí, eu vou fazendo a união direto aqui, ó, até finalizar. A hora que eu chegar no final, eu já vou estar com 2 tiras prontas.
E assim vou fazendo em cada um deles. Quando eu fazer os últimos 5 a união, eu já vou estar com a base da coxa pronta. Depois é só fazer o bico. Tô dando um exemplo para você que está fazendo coxa, porque eu tive muitos comentários aqui no vídeo, né, da toalhinha filé, de vocês que estão fazendo coxa. Então, parabéns. Eu agradeço de coração cada visualização, que neste momento esse vídeo está com 156 mil visualizações. Gratidão imensa a vocês por ter gostado tanto da videoaula da toalhinha filé. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no comentário que eu venho responder vocês. Agradeço mais uma vez de coração. Um beijão a todos e até a próxima aula.